Olá pessoal, vamos à nossa aula 2, lição 2 de aconselhamento pastoral. A ênfase aqui vai ser o núcleo do aconselhamento. Aqui é o acertar o alvo, né? Como quase todos sabem, a Bíblia contém vários exemplos de necessidades humanas. A Bíblia fala de Deus, fala da realidade humana e como pecadores podem ter novamente comunhão com o Criador através do Messias Jesus. E ela é um livro que apresenta problemas humanos, dilemas humanos. Já leu Jó? Não esconde que até homens de Deus, mulheres de Deus sofreram. Fala-se muito da angústia de Elias que, fugindo de Jezabel, ficou numa caverna e Deus foi lá socorrê-lo. Isso que importa para nós sabermos. Somos humanos e estamos sujeitos às dores do dia a dia. Mas há um Deus que cuida de nós. Deus foi até Elias para socorrê-lo. Linda essa passagem. Procura essa passagem na Bíblia e leia quando Elias na caverna e Deus foi atrás dele. Como quase todos sabem, a Bíblia contém vários exemplos de necessidades humanas. Vemos ali solidão. Aqui não tem quem passou por isso, mas é a Bíblia toda, né? Solidão, desânimo, dúvida, tristeza, inveja, violência. Pobreza, doença, tensão interpessoal, diversos outros problemas pessoais e interpessoais. Problemas comigo e com o outro. Algumas vezes manifestados na vida dos maiores santos. Jó teve Jó teve uma tempestade na sua vida. Ele não perdeu um filho, ele perdeu todos os 10. Ele não estava com uma doença básica, ele estava coberto de chagas. Seus amigos ficaram em silêncio 7 dias diante da dor de Jó. E perdeu todos os seus bens, suas propriedades. Então era um homem piedoso, rico, respeitado. De repente, perdeu tudo. Por quê? Porque Deus permitiu, porque Deus quis. Alguns perguntam, por que Jó passou por isso? Aí alguém disse, porque Deus queria provar para o diabo que Jó era fiel. Eu acho estranho Deus querer provar para o diabo alguma coisa. Eu entendo que a história fala sobre isso, mas eu acho muita dor para pouco objetivo. Eu creio que Jó, descendente de Adão, nunca houve um adorador descrito assim com minúcias, né? Pode ter havido Enoque, por exemplo, mas não houve descrição da vida. Jó, há uma descrição da vida antes, depois da luta e depois da restauração. Nunca houve um verdadeiro adorador como Jó. E nos ensina que verdadeira adoração é amar a Deus incondicionalmente. Rico, pobre, continua adorador. 10 filhos, perdeu todos os filhos, continua adorador. Saudável, perdeu a sua saúde, sofreu bastante a sua doença, permaneceu adorador. Então a gente aprende que Jó é um adorador excelente, descendente de Adão. Não houve um personagem bíblico tão bem descrito e com tantas minúcias, mostrando que o amor a Deus precisa ser incondicional. No volto, perdi nada. E chegaram os amigos de Jó. Eu vou dar uma forcinha para Jó, vou aconselhar Jó. E o que eles fizeram foi achar pecado em Jó. O que você está passando é por causa do seu pecado. Tome cuidado com isso, não é porque a pessoa está com problema. Eu sei que grande parte dos nossos problemas é consequência dos nossos próprios pecados. Mas ninguém pode chegar e dizer, olha, você está sofrendo isso por causa do seu pecado. Nós não temos esse direito. Não sabemos se Deus permitiu por esse motivo. Consequência do pecado, sim, é automática. O camarada sai a 200 por hora, bate o carro, vai para o hospital, perde um membro do corpo. Claro, isso é consequência do pecado. É claro, óbvio, mas nem todo sofrimento nós podemos associar. É que é tão comum os nossos sofrimentos estarem vinculados ao nosso pecado
que automaticamente os amigos de Jó já chegaram dizendo: ó, você pecou e Deus está te punindo. Não diga o que você não tem certeza. E outra coisa, teu objetivo é conduzir essa pessoa a Deus. Teu objetivo é minorar, diminuir a dor dessa pessoa, consolar, mostrar esperança, mostrar força. E não ficar lendo os versículos e mostrando por que ela é pecadora. Claro, o confronto com a verdade no tempo certo. O confronto deve acontecer. Mas a pessoa está angustiada, está deprimida. Ela precisa buscar em Deus forças, precisa em Deus socorro. Muitos fazem grandes besteiras, tiram a própria vida nessa situação. Então a gente não tem que empurrá-la para baixo, tem que levantá-la. Não é massagear o ego nem deixar de demonstrar o pecado. Mas tudo tem o seu momento certo. Olhe para a pessoa, veja a situação dela. Ela precisa de um acusador ou precisa de ver em Deus um pai, um amigo? Então o aconselhamento é gradativo. Tem situações que haverá necessidade de vários encontros. Para cada encontro, ore a Deus e peça uma sabedoria. O que eu vou falar nesse encontro? Agora, acusação diante da dor nunca surtiu muito resultado. O Senhor Jesus acusou a adúltera? Vai e não peques mais. Ela estava lá porque adulterou. Não precisava. Você profanou o mandamento, dos 10 mandamentos, você vá e não peques mais. Os conselheiros são caracterizados por uma personalidade que irradia compreensão, sinceridade e aptidão para confrontar de maneira construtiva. São hábeis na aplicação de técnicas. Gente, não adianta espiritualizar. A pregação é a palavra, a oração, unção divina, mas tem técnica. O ensino cristão, Bíblia, oração, vida com Deus, mas tem técnica. Então não elimine a técnica. A técnica nada mais é conselhos de pessoas experientes que foram bem-sucedidas naquela área. Conselheiros teve de monte na história e adquiriram experiência para nos ensinar o que evitar, o que falar. Isso aí, técnica, na verdade, é o conselhos de mais experientes naquela área. Tem gente que glamoriza a ignorância. Não, eu vou totalmente despreparado que Deus me usa. Repito, Deus não apoia negligência. Deus apoia limitação. Deus ajuda você na sua limitação, mas não na sua negligência. E olha que eu tenho experiência disso, hein? Deus está completamente diante de um gigante e Deus me ajudar. E outras situações eu negligenciei, não preparei, não fui atrás. Depois eu resolvo e quebrar a cara. Iniciaremos essa lição mostrando qualificações de ajudador eficaz, técnicas básicas de aconselhamento e uma visão geral do processo de aconselhamento. Claro que não vamos conseguir falar tudo aqui, mas o que a gente conseguir falar e adicionar alguma coisa vai te ajudar na continuidade da lição. Vida abundante. O Senhor Jesus oferece vida abundante. Ele é a fonte, o Espírito Santo é a fonte. É importante conhecer essa fonte, ter comunhão com essa fonte, e na hora viver em comunhão e saber a quem recorrer, porque haverá momentos na sua vida, angústia, tristeza, muitas são as aflições do justo, no mundo tereis aflições. O cristianismo, Cristo nunca prometeu sombra e água fresca. Ele nunca prometeu uma Nárnia para nós aqui, tudo certinho, tudo bonitinho. Ele disse que estaremos sujeitos a aflições. Vivemos no deserto. Fomos salvos para Canaã, mas vivemos no deserto. E Deus, o Espírito de Deus é a fonte de vida abundante. É nele que encontramos a paz, a alegria, razão para a vida, fortalecimento, consolo. Então é importante desfrutar dessa abundância e ensinar o aconselhando a buscar no Senhor essa abundância. Então, o Senhor Jesus tinha 2 alvos: vida abundante aqui na terra e vida eterna no céu. Desfrutar da presença de Deus aqui e, consequentemente, do outro lado. O conselheiro é um discípulo de Cristo. E o seu alvo é mostrar às pessoas como seguir a Cristo e desfrutar da vida abundante que só Deus tem para nós.
Então, tudo bem, a gente às vezes aconselha, mas não pode se esquecer que o maior problema do ser humano não é o seu problema, mas a sua separação de Deus. Esse, sempre que possível, vai encaixando o plano da salvação, vai encaixando a palavra da cruz. Não adianta a pessoa sair consolada, mas continua longe do Pai Celestial. Então, vamos ter... Claro, você não vai ficar só batendo nessa tecla, mas vai encaixando. A mensagem da cruz, plano da salvação. Olha, seja o discípulo de Cristo. Cristo quer mais do que resolver esse problema, quer ser teu amigo. Vamos reconhecer, porém, que existem muitos cristãos sinceros que terão uma vida no céu, mas ainda não desfrutam da vida abundante na terra. Então isso é uma incoerência, né? Nós temos que aprender a viver aqui, desfrutar da presença de Deus. E quem desfruta aqui vai continuar lá. E quem não desfruta da vida abundante, do relacionamento com Deus aqui, é até questionável que ele tenha realmente o nome escrito no livro da vida. Até questionável que Deus que esteja nele. Porque a promessa do Senhor, se crer em mim, olha a samaritana, rios de água viva vão fluir do seu interior e jamais vai ter sede. Quando orientado pelo Espírito Santo, o aconselhamento pode libertar o aconselhado de situações que o impede desenvolver-se até a maturidade cristã. O conselheiro, ele é um ensinador. E se ele perceber que alguma crença, alguma conduta, alguma atitude está impedindo que ele chegue na maturidade cristã, chegue a Cristo e na maturidade cristã, então ele vai orientando para que a pessoa, não é você conselheiro, mas é a pessoa, remova tudo o que impede ela de aceitar Cristo. Lembra aquele rico que chegou para o Senhor? O que eu faço para dar a vida eterna? Vende o que tem e dá aos pobres. Era um jovem rico. Não sei o que ele fez depois, mas na hora ele deu meia volta e foi embora, porque era muito rico. Então o Senhor Jesus viu na riqueza, e foi a única pessoa que eu vi no texto bíblico, nos evangelhos, que ele falou, se livre da riqueza. Porque era um obstáculo para ele seguir a Deus, seguir a Cristo. Então, se você perceber obstáculos que impedem a pessoa de aceitar Cristo, se você perceber que a pessoa já é um discípulo, mas obstáculos para a sua maturidade cristã, aí você vai removendo. Por isso que o conselheiro tem que ser um profundo conhecedor da palavra. Ele pode ser até um psicólogo formado, graduado, mestrado, mas tem que conhecer a palavra. Por isso que eu sempre recomendo, procure um psicólogo que conheça, que tenha vida com Deus, que conheça a palavra. Porque a psicologia pode seguir várias linhas. Então procure alguém que conheça Deus. No caso do incrédulo, o incrédulo é o não discípulo, né? Fica mais chique, não discípulo. Tal aconselhamento pode servir como uma espécie de pré-evangelização. Sempre tenha em vista que aquela pessoa, o seu maior problema é a falta de Deus na sua vida, na vida dela. Tenha sempre como em vista que se a pessoa não é um discípulo de Cristo, o teu objetivo é que ela se torne um discípulo de Cristo. Se a pessoa é um discípulo de Cristo, uma pessoa que seja um discípulo fiel, comprometido com a palavra. A evangelização e o discipulado. Evangelização, conduzir a Cristo Salvador. Discipulado, conduzir a Cristo Senhor. Quais são alguns dos alvos do discipulador? Autocompreensão. Compreender a si mesmo é, no geral, o primeiro passo para a cura. Olha, ninguém está esperando que você, como conselheiro, seja a pessoa mais completa, mais realizada, mais equilibrada do mundo. Mas uma coisa é certa, se você está doente, como é que você vai ajudar quem está enfermo? Se você está desequilibrado, se você está em crise, se você não tem amor a si mesmo, amor a Deus, como é que você vai ajudar alguém? É você que precisa de aconselhamento. Então saiba dos seus limites. Saiba até onde você pode ir. Então, primeiramente, tem que ser uma autocura. Ah, mas tem que ser perfeito? Não. Alguém disse que evangelizar é um mendigo dizendo ao outro onde encontrou o alimento. Então é você dizer, olha, eu passei por isso.
Muita coisa Deus está agindo na minha vida, mas isso eu já passei e segue esse caminho. Eu segui, deu certo, a Bíblia ensina isso. Mas não é porque você é completo, mas também não se acomode. Uma pessoa desequilibrada não pode promover o equilíbrio de outra pessoa. Então, compreender a si mesmo é o primeiro passo para a cura. Muitos problemas são autoimpostos, mas a pessoa que está sendo ajudada talvez não reconheça que suas percepções são preconceituosas. Então, autocompreensão do aconselhado, daquele que está sendo aconselhado, que é consequência também da sua autocompreensão. Você vai se autocompreender, você vai se curar e vai ajudar os outros. E a pessoa com quem você está aconselhando, ela tem que passar pelo mesmo processo que você passou ou está passando. Se conhecer. E você identificar se há percepções preconceituosas, prejudiciais, comportamento autodestrutivo. Então o objetivo da pessoa não é você mostrar para ela, acusá-la, mas mediante a orientação sua, a pessoa vai percebendo quem é ela. Existem alguns filmes fantásticos de psicólogos que lidaram com pessoas problemáticas e foi fantástico isso, que a pessoa passou a se compreender, se aceitar ou até mudar. Considera, por exemplo, o indivíduo que se queixa. Ninguém gosta de mim, mas não percebe que sua reclamação é uma das razões de ser rejeitado. Quer dizer, ninguém gosta de mim, não gosto de ninguém. O que nós vamos conduzir a pessoa? A se amar, a ver o seu lado positivo, a não se comparar, porque Deus tem uma forminha para cada um de nós e Deus sabe o que é melhor para nós. A pior coisa que existe é você se comparar. Eu sofri muito me comparando, sabe aquela disputa? Vou ser melhor que fulano, vou ser melhor. Só que isso é exaustivo, isso é cansativo. E você querer ser melhor que o outro, você não consegue, aí você fica deprimido, triste, pelo menos triste, abatido. Até que eu pude descobrir que eu sou único. E eu não posso me comparar com outra pessoa, porque Deus tem um projeto para cada pessoa. Repito, Deus tem um projeto exclusivo, intransferível para cada um de nós. Quer dizer, você comparar Pedro e João é inútil, é besteira. Você comparar Lutero com Billy Graham, cada um viveu a sua época e teve a sua função, a sua missão. E até duas pessoas na mesma época, na mesma igreja. É besteira ficar se comparando. Porque você nunca vai ser igual àquela pessoa, ela nunca vai ser igual a você. A forma que Deus usou para te fazer é única, foi jogada fora, não vai fazer outro. Isso é se conhecer, autocompreensão. Eu sou aquilo que Deus permitiu que eu fosse, mazelas, dores, conflitos, Ele vai ajudar a vencer. Dores que outros proporcionaram na minha vida, Ele vai te ajudar a curar, porque o mundo dói e as pessoas machucam. Eu lamento informar, o Éden não existe mais, estamos numa situação de queda, estamos no deserto. Um dos alvos do aconselhamento é que um ajudador objetivo e alerta auxilie os que estão sendo assistidos a obter um quadro real do que ele está passando em seu íntimo e no mundo que o rodeia. Que ele enxergue. Você já deve ter ido em alguma montanha ou alguma avenida, alguma rua entre montanhas que ali ajunta muito nevoeiro. Tem regiões estradas que ficam em determinado horário muito nevoeiro. Ainda mais no frio, ainda mais com chuva. E a gente não consegue, mal consegue enxergar o chão, né? Não consegue chegar à estrada, tem que ir bem devagar. Então, esse nevoeiro na nossa vida impede que a gente nos enxergue e enxergue a situação. Por isso que a gente precisa de um outro elemento externo, não envolvido emocionalmente, fora do nevoeiro, que nos auxilie a enxergar a estrada. Até que o nevoeiro passe. Mas você não pode marchar, continuar
a 200 por hora, vamos lá, 110 por hora, com nevoeiro. Tem que reduzir a marcha e saber enxergar a situação no meio daquela situação desagradável. Essa é a função do conselheiro. Fazer você enxergar. Até que, com a graça de Deus e atitudes pessoais, o nevoeiro se dissipe. Comunicação. É bem conhecido que muitos problemas no casamento estão relacionados com uma falta de comunicação entre os cônjuges. Nossa, como dá problema, hein? Duas pessoas vivendo debaixo do mesmo teto é complicado. São dois universos que passam a conviver debaixo do mesmo espaço. Namoro, noivado não é tanto, cada um na sua casa. Mas quando moram juntos, por isso que o namoro e o noivado é para se conhecer. Como alguém disse, né, durante o namoro, procure os defeitos da outra pessoa. No casamento, esqueça os defeitos. Ignore os defeitos. Então a hora de procurar defeito é no namoro. As pessoas são incapazes ou não estão dispostas a comunicar-se. É o chamado DR, né, discussão do relacionamento. Não existem duas pessoas que vão se dar bem, vão caminhar juntas se não houver conversa. Você me machucou, você disse isso que eu não gostei. É extremamente desagradável o DR, né, discussão de relacionamento, mas extremamente útil. Não só marido e mulher, mas também no trabalho, na escola, no ministério cristão. Tem que se abrir, tem que compartilhar. Olha, me ajuda aí. Você não está agindo corretamente comigo, não gostei do que você fez. E aí vamos chegando no acordo. É aprendizado e modificação de comportamento. Quase todo, se não todo o nosso comportamento é aprendido. Claro, existe o temperamento, existem certas predisposições que a gente herda, certas tendências inatas. O temperamento é um belo de um exemplo, né? Predisposições genéticas, né? Então isso a gente vem de berço, mas agora comportamento, cultura, atitude, isso é aprendido, é relacional. Até mesmo a sexualidade. Homem e mulher é inato, mas a sexualidade, como a pessoa vai extravasar essa sexualidade, o ambiente influencia tremendamente. O conselheiro vai ajudar o aconselhado a desaprender comportamentos negativos. A maneira até dele tratar com a esposa, assim. Às vezes a pessoa trata mal a esposa, fala asperamente com ela, trata como inferior, porque aprendeu isso com o pai, com o avô. E é a causa de brigas, animosidade entre o casal, porque ele aprendeu, o marido aprendeu errado, a mulher aprendeu errado. Às vezes dá vontade de substituir a palavra filho por vítima. Isso aqui é minha vítima mais nova, aquela minha vítima mais velha, aquela minha vítima mais casada. Substituir a palavra filho por vítima, porque como que muitas famílias machucam, destroem os seus filhos. Graças a Deus não é regra, mas muita gente que chega arrebentada, destruída pela família. Famílias tóxicas, desequilibradas, instáveis. E a pessoa tem que ser liberta dessa herança maldita. Então o aprendizado vem através da instrução, da imitação de um conselheiro ou outro modelo. O ajudador deve encorajar a pessoa que está auxiliando a avançar, praticando o que aprendeu. Algumas vezes será necessário analisar o que houve de errado, quando ocorrer um fracasso. É exatamente esse acompanhamento. No aconselhamento, raramente você resolve numa reunião, num encontro. É um processo. E há situações que a gente tem que encaminhar para um profissional. É o caso da terapia. Terapia é uma prática de um profissional, um psicólogo formado. E tem gente que se mete até fazer hipnose, gente. Até psicólogo evita fazer hipnose. Tem gente que lê um livro de hipnose, já vira doutor em hipnose e faz um estrago tremendo. Então vá até onde os teus limites, palavra de Deus, poder de Deus, oração. Mas assim como a gente encaminha as pessoas para o médico, encaminhe, se precisar, para um psicólogo. Aí vai ter um acompanhamento profissional. Meu sobrinho, olha só,
ele tinha pavor de entrar em avião. Eu não sei a causa, em que momento que isso começou na vida dele, mas ele tinha pavor de entrar em avião. Foi para um psicólogo, fez uma terapia, identificou o problema, a causa do problema, aprendeu a lidar com o seu problema e hoje voa para tudo que é canto. Foi para a Europa, foi para a América do Sul, país, disputa a corrida. Então é isso. Um profissional o ajudou. Quando minha mãe morreu, em 2008, ele veio lá de Mato Grosso de carro. É umas 11, 12, 15 horas de carro, direto. Porque ele não tinha coragem de pegar avião. 2008. E hoje ele roda todo lugar. E ele fala, graças à terapia, ao apoio profissional que eu tive. Então era um problema que um profissional ajudou. Evidentemente minha irmã orando e Deus agindo. Mas Deus usou um profissional para ajudá-lo. Assim como Deus usa um cozinheiro para tirar a tua fome. Não espiritualize, só Deus vai agir. Não, você vai pedir a Deus comida e ele vai usar um cozinheiro, um restaurante ou um cônjuge para te suprir tua fome. Escritores humanistas recentes têm enfatizado a importância do indivíduo aprender a alcançar o seu potencial máximo. E o nosso potencial máximo está em Cristo, em ser igual a Cristo, que é igual a Deus. Então, mas não é só esse. Nós somos um ser bio, sócio, psico, espiritual. Nós, evangélicos, damos muita ênfase no espiritual e o resto, por exemplo, o pessoal nem escova dente, nem toma banho, mas ora que é uma beleza. Não, somos um ser bio, corpo, que tem que ser cuidado, tem que exercício físico, tem que tomar o remédio na hora certa, o remédio certo na hora certa. Sócio, relacionamentos, nós não somos seres isolados, sentimos falta das pessoas. Biosócio, psico, é todo esse emocional que precisa ser curado. E espiritual, que é o enfoque que a gente dá, né? Nisso a gente não falha. A gente falha no biosócio, psico. O espiritual, todas as igrejas trabalham espiritual. Bem ou mal, mas trabalham. Qualificações do conselheiro eficaz. O que faz de alguém um bom conselheiro? Uma pergunta excelente. Foi descoberto que os pacientes melhoravam quando seus terapeutas mostravam cordialidade, sinceridade e compreensão empática correta. Não basta técnica. Lembra que eu falei anteriormente? A maior ferramenta de mudança de pessoas, de transformação de pessoas é o amor. Deus é amor e o amor é a nossa principal ferramenta para ajudar os outros. Para viver uma vida piedosa, abundante, é amar a Deus acima de tudo, próximo com a si mesmo. Cordialidade é cuidado, respeito, preocupação sincera, dá aquela inclinaçãozinha para frente para dizer tô te ouvindo, estou prestando atenção. Alguns gostam de anotar. Mas não fica atendendo o telefone, desliga o telefone. Dá licença. Desculpe. Tudo é importante, menos o aconselhado. O Senhor Jesus, ele teve um encontro com a mulher samaritana, mas ele foi direto, ele sabia pelo Espírito Santo que haveria uma mulher que ele poderia evangelizar e foi o que aconteceu. Deus revelou para ela a vida dela, né? Isso surpreendeu. Então ele respeitou aquela mulher que era imoral. Por que imoral? Ela foi buscar água meio-dia. Ninguém busca água meio-dia no poço. As mulheres buscavam a água bem cedo para não pegar o sol causticante. Então deduz que essa mulher é imoral. Deduz não, o Senhor Jesus revelou. Olha, você teve 5 homens, o que você tem é de outra mulher. Então ela era rejeitada pelo grupo. Rejeitada pela mulher de que ela roubou o homem, rejeitada pelas famílias dos homens, sei lá. Ela foi meio-dia para não aguentar muito desaforo. E o Senhor foi exatamente a ela e demonstrou atenção, cordialidade, sinceridade. O conselheiro é uma pessoa aberta, franca, que evita o fingimento, uma atitude de superioridade. Exato. Você está ajudando, mas não fica
aquele ar de superior, aquele ar de que. Ou quando a pessoa fala alguma besteira que ela fez, nossa, você fez isso, credo, o sangue de Jesus tem poder. Não, você tem que, por mais que você fique querendo sair correndo, mas você tem que respirar fundo, aguenta, sem rir, sem zombar, sem demonstrar repúdio, o mais neutro possível. Porque senão você afasta a pessoa, você fecha o coração da pessoa para você. Um professor de aconselhamento me disse assim: procure mostrar que você está preocupado com os sentimentos dela. O que você achou disso? Olha, o que você achou dessa prática? Como é que você se sentiu antes, depois? A outra pessoa, como que ela se sentiu? Isso te preencheu? Está te preenchendo hoje ainda? Como é que está a tua alma, teu coração, teu sentimento? Isso gera empatia. Estou preocupado com ela. E não, você sabe que está escrito não sei aonde, que não pode, que é pecado, diabo, não sei o quê, porque a Bíblia diz. Vá com calma. É para mostrar a verdade, mas vá com calma. No espanto o aconselhado. Empatia. Como o aconselhado pensa, como ele se sente, isso eu já abordei, né? Quais os valores, crenças, conflitos, tem que ouvi-lo. Sem repreensões, se começar a repreender, se começar a fazer carinha de nojo, ele vai se calar, ele vai se fechar. E um aconselhado que se fecha torna o aconselhamento inútil. Ele tem que se abrir. Minha esposa que assiste muito filmes de aconselhamento, e a pessoa às vezes leva um tempão conversando sobre a vida, sobre tudo, menos sobre o problema dela, para conquistar a amizade, para conquistar a empatia, para conquistar aquela ligação do conselheiro com o aconselhado. Às vezes demora, para depois a pessoa sentir confiança no conselheiro e se abrir. É legal isso. O bom conselheiro mostra-se sempre sensível a essas questões. Essa capacidade de sentir-se com o aconselhado, você tenta entender o ponto de vista da pessoa. Essa capacidade de sentir com o aconselhado é o que queremos dizer com compreensão empática correta. É possível ajudar as pessoas mesmo quando não entendemos completamente, mas o conselheiro que consegue empatizar, criar empatia, criar uma ligação, tem mais possibilidade de ajudar. Então, se a pessoa se posicionar como o chato, o acusador, o crente mais santo do planeta, com o rosto, com as expressões, mostrar que aquela pessoa é um verme, é um inútil, é um não sei o quê, acabou o aconselhamento. Vai fazer outra coisa, porque o aconselhamento acabou. O conselheiro eficiente é também compassivo, interessado nas pessoas, alerta em relação aos seus próprios sentimentos e motivos, revelando-se mais do que se ocultando e bem informado no setor de aconselhamento. O cristão poderia resumir tudo isso afirmando que o conselheiro deve ter amor. Deus é amor, nossa principal ferramenta é o amor, e isso tem que ser passado para o aconselhado. Incomparavelmente, o maior agente psicoterapêutico, algo que a psiquiatria profissional não pode criar por si mesma, nem focar, nem liberar. O amor, ele é manifesto pelo Espírito Santo. Ele pode ser até disfarçado, pode ser até simulado, mas o verdadeiro amor é gerado pelo Espírito Santo. Aquele amor incondicional. Eu vou te aconselhar não porque você vai me pagar. E a maioria dos aconselhamentos que a gente faz na igreja não se cobra. A não ser que seja feito por um profissional. E a gente tem psicólogos profissionais atendendo na igreja e cobra, dependendo da pessoa, não cobra nada. Dependendo de quem pode, uma quantia X mínima, valorizando os anos de estudo dele, né? Se a pessoa pode pagar, pode. Então a motivação de muitos é o dinheiro. Muitos profissionais são movidos por dinheiro. Agora, o cristão, o discípulo de Cristo, que está dentro de um aconselhamento informal, esqueça disso, você nem vai cobrar, pelo amor de Deus. Ah, que bom que eu te aconselhei, já que eu te aconselhei, você me dá 200 aí. Pronto, aí você passa a ser
um mercenário que trabalha por dinheiro. Espero que isso não venha a acontecer. Um profissional cobra. Se atender, como eu disse, se atender a igreja, ele cobra de acordo com a possibilidade da pessoa. Afinal, é um profissional. Ninguém vive de vento. Ninguém paga conta simplesmente olhando para o boleto. Mas no nosso dia a dia, dentro da igreja, eu já converso com muita gente já e a gente acaba interagindo com eles, ajudando, sendo ajudado também. E isso não tem custo, né? Isso faz parte do cristianismo. Incomparavelmente, o maior... Ok. O meio básico de ajudar é amar, já falei isso. Pedir a Deus para amar as pessoas necessitadas através de nós e suplicar que nos conceda mais amor.